Ya 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 Boa tarde. Estamos aqui, né, para essa roda de conversa online, que esse encontro virtual, para traçarmos alguns diálogos sobre infância a partir dos filmes Patrício, Amoras, O Sonho de Zezinho, O Menino Chamado Kaique. Eu sou Isabel Cristina de Jesus Brandão, sou professora da UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. Estou de óculos vermelho, blusa vermelha, batom vermelho. No meu fundo tem uma planta e uma boneca negra. Pesquiso, estudo infância, essa é a minha temática de estudos dentro da universidade. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Edmundo Lacerda Campos, eu sou idoso, branco, quase calvo, uso óculos redondos. Aqui no fundo da minha imagem tem uma parede branca e um cartaz do filme O Sonho de Zezinho. Com alegria estamos participando desse bate-papo sobre essa paixão febril que alimenta nossos sonhos, né? Que é o cinema. Estamos aqui para falar desse assunto, referindo-se a esse tema tão importante, a vida das crianças, da infância. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, né, pelo convite de Daniel, saúdo aí a mesa virtual, Isabel, Daniel e Edmundo. Meu nome é Patrícia Moreira, sou professora do curso de Cinema e Audiovisual, sou também diretora do filme Amoras, sou uma mulher negra, com descendência indígena, cabelos longos, escuros, e estou usando uma blusa de malha. Ao fundo tem um estante e alguns objetos. Vai ser um prazer aí participar com vocês desse bate-papo. Boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, de Isabel, de Edmundo, de Patrícia, por terem aceitado o convite para esse diálogo de criação na semana de projeção. Para a gente está sendo uma honra ter a presença de vocês. E me apresentando, eu sou Daniel Leite Almeida, diretor do filme Patrício, que foi o meu primeiro curta-metragem que eu fiz ainda enquanto era estudante do curso de cinema da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. É engraçado isso. Quando a gente começa a fazer o curso de cinema e a gente vai fazer produções, a gente acaba metendo bedelho em tudo. Então, eu não lembro exatamente o que eu fiz em Um Menino Chamado Kaique. Eu lembro que eu acho que eu era assistente de fotógrafo, de fotografia, junto com produção, mas eu participei de todo o processo de criação, e é um filme que pra gente foi muito importante fazer. Foi a primeira produção daqui que a gente conseguiu colocar no canal Futura, que vai discutir infância e acessibilidade. Me autodescrevendo, eu sou branco, cabelos castanhos, cacheados, olhos castanhos. Estou usando uma blusa vermelha ilustrada, aliás, rosa, um desenho do Drummond, né? Estou num quarto de cor amarelo. Na minha lateral à direita, eu tenho uma janela que está aberta. Então, é isso. Agradecer, né, o convite também, Daniel, foi feito, esqueci disso no início, e é um prazer estar aqui. Eu acho que falar de infância é um tema presente, assim, frequente, diante das várias questões que a gente tem relacionadas à infância, né? Hoje, a gente que trabalha e discute infância, a gente fala muito hoje das diferentes infâncias. Na verdade, a gente fala de infâncias, né, e crianças, pensando aí nessas diferentes infâncias, que eu acredito que os filmes, eles abordam isso. E vai desde o ritual, que chama muita atenção, desde esse ritual que se tem ao levantar para ir para a escola, presença materna, e como na figura do adulto isso vai se representando também de outras formas. Esse ritual e essa presença também, esse movimento escolar que está tão presente na vida das crianças, que muitas vezes é o que define muito a infância, se pensa muito em infância e criança, principalmente nos primeiros anos, nesse contato com a escola. O menino chamado Kaique, na mesma perspectiva, nessa relação escolar, do movimento de inclusão. E Kaique, ele traz muitas informações, tem muita coisa para se pensar também, dentro dessa questão de se pensar as culturas
políticas voltadas para o acolhimento, para a inclusão no Brasil, e todos os problemas também que se teve disso no governo anterior, dessa acessibilidade, como se entender essa acessibilidade, a gente entender o que realmente é acolher, né? Então, é uma discussão também de se pensar, porque às vezes tem uma forma de colocar as crianças com deficiência na escola, e eu falo que também é uma inclusão que, na verdade, exclui, né, da forma que se pensa, desde se pensar que quem está com a criança é um cuidador, eu pego muito nessa questão desse termo, desse profissional que é um cuidador, a cuidadora, e não a professora que consiga fazer isso, né, então a forma de você realmente incluir a questão de valorização também dessa profissional, e aí eu estou usando o feminino porque geralmente são as mulheres que estão com essas crianças na escola. Então, pensar também na valorização dessa profissional é fundamental, mas o diálogo que Kaique consegue estabelecer com a escola é fantástico, né? E aí tem uma outra questão, que é dessa vertente que eu trabalho muito na perspectiva da sociologia da infância, que é pensar em ouvir as crianças. E todas as crianças nos falam coisas. Kaique fala coisas o tempo todo para os adultos. Interessante, né, que a figura materna, de novo, aí ela se faz presente para entender essas falas do Kaique. Até também o pai, quando aparece. Então, isso é importante a gente pensar nessas diferentes infâncias. Amoras, a marca também está bem presente, né? Esse diálogo que o menino consegue estabelecer com a avó, então, e a brincadeira que se faz presente, até para romper barreiras, romper uma resistência inicial, é uma marca, eu acho, dessa relação que vai sendo estabelecida com os dois personagens ali. Então, esse imaginário que se entrecruza com um brinquedo, com uma imaginação, o como se rompe com isso, né? Para poder, por meio também do brincar e a curiosidade também, então é bem interessante como essa abordagem aparece no filme, nessa relação da infância e nesses dizeres que as crianças falam, de todas as formas também, e a criatividade que está muito presente. O sonho de Zezinho, né? Então, assim, retrata bem o que foi esse sonho de infância e que perpetua toda a vida e que vem se concretizar também na fase adulta. O diálogo que o Zezinho vai estabelecendo com os amigos, de construir cinema em casa, né? Que é uma brincadeira que é muito presente também para algumas crianças, né? E aí me reporta, inclusive, as minhas memórias de infância, que se tinha esse brincar com cinema, de se fazer em saco plástico, fazer desenho, projetar, cobrar ingresso, que era tampinha de garrafa como ingresso, né? Porque se valia muito algumas tampinhas de determinadas bebidas, e era a troca, né? Para o jogo de tampa também. E Zezinho, ele traz isso, né? Essa curiosidade com o cinema, essa relação de toda uma criatividade, também um outro movimento, a resistência, em alguns momentos, dos adultos, de não entender isso e de achar que é besteira, que não deve se fazer, e a reclamação, né, em determinado momento, a mãe que reclama disso, do filho, ou a criança que está sempre atrás de alguma coisa, e os rótulos que vêm dos adultos, essa criança tem problema, não se bate bem, porque está na curiosidade dela. E muitas vezes, né, os adultos não param para ouvir essas crianças, entender o que elas estão fazendo, né? Que aí as crianças vão dizer para a gente o que elas estão fazendo, né? Os 3 filmes, eles trazem contribuições importantíssimas para a gente pensar a infância. E aí, dentro dessa perspectiva, também eu gostaria de ouvir vocês, né? O que o filme, esses filmes, essa construção desses filmes trouxeram também para vocês, que estavam envolvidos diretamente, né, na produção, na direção também de cada um dos filmes exibidos, né, e que a gente pôde assistir para estar estabelecendo esse diálogo. Bem, eu acho que seria interessante falar um pouquinho do que é o filme, né? Amoras, logo quando a gente pensou, né, eu e o outro diretor, que é Cornélio Cunegundes, a respeito de Amoras, a gente baseou muito nos contos dos irmãos Grimm, né, nos contos de fadas clássicos. Então, Amoras segue uma tendência assim, de um cinema de mistério, né, uma história de fantasia, e a matéria-prima assim, da construção da narrativa, ela está muito inserida no conflito entre as duas gerações, né? E na forma que esse conflito poderá se tornar um caminho necessário para a revolução das questões mais íntimas assim, dos protagonistas. Então, existe um embate psicológico muito grande, né, entre essas gerações, as vivências que propõem um clima mais tenso. Então, é uma história, né, de Robertinho, que tem 11 anos, e sua avó, Dona Amélia. Robertinho é levado para uma casa estranha, né, que é a casa da
avó dele, que ele não conhecia até então. E ele fica sabendo de uma criatura, uma estranha criatura que ronda aquela casa pelo olhar da avó, né? E que ele não poderia mais sair da casa. Então, Amoras mostra um abandono por parte da mãe, né? Porque inicia assim o filme a partir de um abandono e como ele reencontra essa avó nessa busca por essas reflexões diferentes, né, que possibilitaram várias experimentações aí para a gente. Então a gente experimentou questões fotográficas, cênicas, a gente faz esse embate, né, do garoto juvenil, imaginativo, né, com a avó extremamente inicialmente repressora e que depois vai se abrindo para ele. E aí muito dos medos dele é personificado na trama pela deficiência respiratória, por exemplo, que ele tem. Existe uma ausência paterna, tem o abandono da mãe, como eu já falei, e aí somado possibilita que a avó possibilite uma revisão das atitudes dessa criança, né? E o desafio que é imposto pela personalidade aí, e a autoridade da avó, que é desconhecida, se dá a partir dessa questão, né, que a gente abre lá no filme sobre solidão, sobre tristeza, sobre os monstros pessoais, né? Que isso começa a fazer parte da realidade desse garoto e de alguma forma ele possibilita que essa dona Amélia, né, essa senhora já idosa, né, cheia de fantasmas, cheia de problemas psicológicos, ela possa habitar aquela casa que já é corroída pelo tempo, né, que é repleta de objetos, histórias tristes e memórias, um novo olhar para a vida a partir da presença frágil daquela criança, né? Então, a gente propõe esses dilemas, assim, voltados a essas angústias infantis, né, que são as angústias de muitas crianças, né, por uma releitura dessa vida amargurada também dos idosos e dessa junção aí desses dois mundos, né, que são tão diferentes e ao mesmo tempo se complementam, assim, de forma muito interessante e importante para o que a gente propôs experimentar nesse filme, né? Amoras é um filme também que eu realizei junto com meu colega no TCC, então é um trabalho de conclusão de curso, do curso de cinema, que a gente finalizou em 2014, e assim, foi um filme muito nosso, né, de memórias próximas também, né, de pessoas que conviveram com a gente, e a gente tentou passar um pouco disso, né, a partir dessa história aí, que foi colocada no cinema, literalmente. Acho que Amoras tem uma coisa em comum com Sonho Zezinho, que faz parte aí de discussões filosóficas. Acho que tem textos que falam muito sobre isso, que é essa contraposição, né, entre o velho e o novo. Eu lembro de uma conversa de Geraldo Sarno, que era sobre isso, né? Velho, novo, e como que o velho, o menino e o velho são atravessados por memórias, né? E eu acho que tanto Amoras como Sonho Zezinho tem muito disso e tem muito das memórias, né, dos criadores, que de alguma forma também reverbera na própria infância de quem está pensando os filmes. Mas eu percebo muito isso. Eu acho que, por exemplo, Patrício tem um pouco também, mas não necessariamente a contraposição do velho e do menino, da criança e do adulto, né? E em duas camadas, o adulto que ele se torna e o adulto que faz parte do núcleo familiar deles, assim, como se cria essas relações. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, e aí já mudando de assunto, quando Isabel fala sobre a questão da acessibilidade, essa relação do professor e dentro do processo educacional inclusivo e o cuidador, né? Eu fiquei pensando aqui o quanto a gente ainda tem desafios na educação para se garantir um ambiente de aprendizado rico que de fato seja acessível, né? E aí eu não falo somente de pessoas com deficiências, mas existem muitos outros lugares que não há acessibilidade e não há condições materiais de aprendizado, inclusive, para se ter uma inclusão. Eu fiquei pensando, por exemplo, a situação que Kaique, que muitas crianças com deficiência vivem hoje, são situações próximas que o aluno indígena Chavante, por exemplo, vivencia na cidade de Barra do Garça, que é a cidade onde eu cresci, que muitos pais saem das aldeias e vão para a cidade, vão morar na cidade para que o aluno tenha acessibilidade a uma educação de língua portuguesa que ele acredita ser mais adequada, mas os professores, por exemplo, não sabem lidar, não são preparados para receber esses alunos. Muitas vezes esse aluno chega falando a língua mãe, né? Mas o professor não sabe falar a língua mãe. Eu fico me questionando por que, por exemplo, é o aluno indígena que precisa aprender a língua portuguesa, sendo que é uma realidade muito pulsante
na cidade, por que esses professores não estão aprendendo a falar Chavante também? E por que não se cria condições materiais para que os professores, a escola recebeu esses alunos, enfim, e a gente, de fato, tem uma educação inclusiva aí. E há uma inacessibilidade, não só na questão linguística, mas no próprio conhecimento cultural, né? Nas próprias singularidades do indivíduo, que impede de, sei lá, o professor acessar com mais potência um ensino-aprendizado que vai fazer sentido para aquela vida, entendeu? A gente ainda tem muitos desafios a enfrentar, e eu estou pensando nesse aluno Chavante porque faz parte da minha vivência e também porque tenho projetos que estão relacionados a isso, mas também pensando que essa é a realidade de muitas vivências de alunos que fazem parte das minorias, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim. E olha que Kaique, por exemplo, ainda teve condições por meio de muita luta, assim, por meio de luta dos pais, que provocaram e problematizaram a escola, e aí a escola se adequou, e aí é o primeiro passo, né? Sou de uma família de muitas pessoas com deficiências não motoras, não físicas, mas intelectuais, por exemplo, que sequer foram diagnosticados e que não tiveram condições de se manter na escola, assim. Tios que são do interior do Goiás e que em algum momento precisaram interromper a vida estudantil porque a escola não, assim, queria tratar de maneira igual aqueles que não são iguais, né? Não sei se isso também é problemático, essa fala. Não quis olhar pela singularidade, não quis adaptar, assim, não estava preparado a adaptar a partir da singularidade de cada indivíduo. Então, acho que é por aí, assim. Acho que a gente ainda tem muitos desafios dentro da nossa educação, assim, que a gente precisa enfrentar. Bem, o Sonho de Zezinho, como o título do filme diz, me permita comentar sobre o filme primeiro, é um sonho de uma criança que quer ser cineasta, que brinca com seus objetos, suas pecinhas, imaginando estar fazendo filmes, criando filmes, realizando filmes. Mas não é possível que o sonho seja realizado dentro de um tempo que talvez fosse possível em outra época, ou por muitas questões, né? Então o sonho é adiado e ele vai realizar o sonho já aos 70 anos. Essa é a história básica do filme. Esse filme, como vocês sabem, acho que já sabem, esse filme foi feito. Hoje eu estou estudando, fazendo o curso de cinema, mas nós fizemos o filme antes de eu entrar no curso de cinema e todo mundo já contei várias vezes essa história. Esse filme foi realizado graças também à Ato 3 Produções, através de Daniel, que me incentivou, me ajudou digamos dizer assim, montar o roteiro. A história estava pronta, mas eu não entendia nada disso aí. Mostrei a história para ele, ele achou boa a história e falou: bem, então você tem que transformar em roteiro acadêmico. Não sei nem o que é isso, não podia falar, mas ele me passou manuais de alguma literatura, eu fui fazendo, ele foi assessorando e concluímos o roteiro. E depois ele me deu o desafio de dirigir o filme. Para mim, faltou até perna. Você vai dirigir o filme. Meu Deus, eu vou dirigir. É um sonho e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Mas, graças à equipe, valorosa equipe da Ato 3, com aqueles alunos profissionais que saíram da UESB e alguns ainda que estavam estudando, nós conseguimos realizar o sonho de Rezinho, que foi além da expectativa da gente. O filme foi aceito em muitos festivais, selecionado em muitos festivais, venceu um festival internacional e foi realmente a realização de um grande sonho e continua, porque temos outros projetos para realizar. O Sonho de Rezinho mostra aquela criança, aquele filme é autobiográfico, não seria autobiográfico, porque tudo tem uma parte ficcional, mas é o que se passava na infância de muitos meninos do meu bairro. A gente sempre trabalhava para sobreviver, era preciso trabalhar, né? Eu fiquei órfão aos 10 anos, ainda mais assim. Carregava feira, engaixava sapato, tirava água de fundo de quintal, não tinha água encanada na cidade, a gente enchia aqueles tonéis que existiam, né, no fundo de cada casa. E aí a gente levava a vida trabalhando, estudando, fazendo cinema, imaginando ali que estava fazendo filme. Mas era uma coisa comum no meu bairro, na época periférico, mas atrás, hoje é centro da cidade, o bairro Guarani. Então, todas as crianças quase dali da minha rua e de outras ruas lá do bairro, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha que tentar se virar.
porque as oportunidades eram poucas. E, além do mais, a vida, às vezes, traz outros caminhos que você tem que seguir e você acaba não focando naquele sonho. E como alguns sonhos, eu costumo dizer, ele não desgruda do indivíduo, né? A gente fica com ele ali, e o cinema era um desses que nunca saiu de mim. A gente conseguiu somente aos 70 anos. É uma vitória, é uma conquista, é um sonho realizado, mas tem muitos outros projetos para realizar. Enquanto houver vida, né, ações, e a gente vai para frente. Já falamos sobre a infância das crianças no bairro e como era todo mundo de escola pública, todo mundo tendo aquela dificuldade de acessibilidade a muita coisa que a gente não tinha condições realmente nem de imaginar que fosse capaz, né? E essas coisas se repetiam geralmente na época de Natal, essa coisa ficava visível, daquelas diferenças, né? A gente na rua olhando as vitrines, sonhando com aqueles brinquedos. Não que a gente não ganhava alguma coisa, mas tudo isso marcava de alguma forma a nossa infância. E, particularmente, no meu caso, o meu padrinho achou que eu não batia bem na cabeça. Eu não batia bem na cabeça porque eu andava com essas coisas de querer criar histórias e ficar ali fazendo. Mas ele estava enganado. Acho que ele estava enganado. E nós seguimos adiante. De forma que a luta foi boa e chegamos até aqui. É o que eu tenho para dizer sobre o filme, né? Por enquanto. Deixa eu pegar uma coisa. Edmundo, te ouvir é sempre assim emocionante, né? Porque não tem como não se emocionar com a tua história. E eu quero pegar uma questão da fala da Patrícia em relação a Amoras, quando ela fala do abandono da mãe. E essa é uma coisa que eu questiono, porque assim, quando a mãe leva a criança para ficar com a avó, na minha perspectiva, ela não está abandonando, ela está inclusive procurando um lugar que a criança vai ficar acolhida, vai ficar com alguém. Porque aí envolve de novo uma discussão desse mito do amor materno. Tem um livro, né, da Elizabeth Banditer que vai discutir isso, o mito do amor materno, e mostra essa construção social toda, e que é instituído somente a partir do século XIX, tem essa marca muito forte dos manuais médicos e tudo, direcionado para as mulheres, até como uma forma de acabar com a mortalidade infantil que tinha naquele contexto, porque para o sistema capitalista você começa a se dar conta de que morrer criança se perde mão de obra futura, né? E se constrói toda essa logística. Então, são os manuais voltados para as donas de casa, assim, em relação ao cuidado com as crianças, do higienismo mesmo, dessa concepção médica higienista, foi se dando conta de que precisava ter cuidados mesmo nessa perspectiva com as crianças, né? Para evitar essa mortalidade. E se constrói também muito esse processo desse amor materno, né? De que realmente todas as mães têm que amar seus filhos incondicionalmente, que sempre foi assim, e a gente vai entendendo que é uma construção histórica e social dessa amorosidade incondicional que as mulheres têm que ter ou têm com seus filhos, né? E não é assim, né? Então, e as relações de afetividade realmente, elas são relações construídas, a gente consegue entender isso hoje, assim, de que se constrói no dia a dia, todas as nossas relações, ela se dá realmente nesse contato diário. Esse gesto dela de levar para a avó cuidar, eu vejo como um gesto de cuidado, de certa forma, sabe? Assim, leva para a avó que vai cuidar, e não eu, porque assim, né, ela está com outros projetos, não que eu acho que também, assim, eu fico sempre nesse dilema também, de pensar, poxa, você botou uma criança no mundo, a criança precisa de cuidado, de atenção, essa coisa, primeiros meses, a gente sabe que tem essa relação realmente muito grande de dependência da criança com a mulher, não é à toa quando a gente estuda história da infância, a história da infância está muito atrelada à história da mulher, desde os movimentos de mulheres, no caso do Brasil mesmo, década de 70, início dos anos 80, todo o movimento por luta dos direitos das crianças e tal, está atrelado à história da mulher, né? Mas aí tem uma discussão muito nisso, e até tem um autor, Venâncio Pinto, que ele vai trazer isso quando ele discute as crianças na época do Império, ele vai falar do papel das rodas dos expostos, e mostra isso, né? Assim, essa diferença até do enjeitado, abandonar, e essa relação assim, de que você, por exemplo, abandona, né? Você vai estar, e eu estou trazendo, ele não usa essa palavra, ele usa outra, mas assim, há um abandono se você deixa na rua, se você deixa sem cercar de alguma forma de um certo cuidado. Então a sociedade também se cobra muito da mulher essa coisa. Então essa coisa assim, de ficar indignado quando a mulher chega e fala, não tenho condições, você vai ficar com seu pai. Aí a mulher é apedrejada porque deixou o filho com o pai. Os homens saem, deixam com as mães, não querem nem saber, nem ajuda, nem coisa nenhuma, e tá tudo bem.
bem, está tudo natural. Há uma normatização dessa naturalidade de que os homens também não têm responsabilidade com seus filhos. Então, isso é naturalizado e aceitável nessa sociedade machista, nessa sociedade dessa estrutura toda que a gente sabe que existe, né? Então, esse olhar, inclusive, é um olhar que também, aí entrando no filme do Kaique, colabora para essa ausência até de políticas públicas e, de novo, essa sobrecarga de que as mulheres são responsáveis por essas crianças. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando houve aquele boom da microcefalia no país foi o número de homens que separaram das mulheres, porque não deram conta, inclusive muitos assim achando que a criança nasceu com um problema que era um problema da mulher. Então, é o útero, é o seu útero. Então, discussão antiga que já se tende a achar que a mulher que não tem um útero saudável para gerar uma criança saudável, né? E muitos caras realmente saíram de cena, né? Eles saíram de cena. E as mães ficaram com essas crianças. E são crianças, e aí quando a gente pensa em termos de políticas públicas, eu falei disso no início, quando teve o boom da microcefalia, eu falava sempre com minhas alunas, meus alunos, porque eu trabalho com a disciplina de educação infantil, a gente tem que se inteirar desse assunto, porque são essas crianças com microcefalias que vão estar dentro da educação infantil. E o que é que tem sido feito já de políticas públicas pensando nessas crianças? Porque é um número enorme de crianças, e que se você pega a Constituição, uma questão básica é educação é direito de todos. Então, independente, né, de raça, de gênero, de cor, de condições físicas, é um direito de todos. E como é que a gente se adapta? Então, se a gente vê, quando o Daniel traz questionamento até dessa não adaptação da escola para uma tribo, né, indígena, para se adequar a isso, e realmente esse é um outro problema nosso. A gente não aprende a língua nativa, né, que é uma coisa que cada vez mais escassa no país. Mas a gente quer impor a língua portuguesa. E isso é um reflexo, assim, quando você vê dentro da universidade, os alunos falam isso, né? Isso aqui não é espaço para a gente. Então, você vê alunos que vêm de periferias, que vêm alunos afrodescendentes e tal, que é um espaço que eles não se encontram, porque a nossa linguagem é outra, né? Então, como é que você se adequa a isso sem também limitar a somente uma realidade? E aí eu gosto muito do Paulo Freire quando ele fala assim, a gente tem que partir da realidade do sujeito. Eu dou sempre esse exemplo, assim, de falar, olha, quando fala partir, assim, a criança já conhece que tem o gato, o cachorro, o cavalo, né, a cobra, então a gente reforça isso, trabalha isso, mas a gente tem que dizer para a criança, olha, tem também a zebra, tem a girafa, tem o hipopótamo, tem a baleia, tem o tubarão, então vão ampliar os horizontes, sabe? Mas considerando também essa realidade. Então, eu acho que são várias coisas, assim, que estão ali presente, que a gente ia pensar a infância. E é interessante porque os quatro, ele entra numa discussão que a gente faz muito hoje na área, que são as infâncias do sul global. Né? Hoje a gente tem um movimento, quem pesquisa infância, de se pensar as nossas infâncias rompendo com esse modelo eurocentrista, sabe? Então, é pensar, e tem até inclusive um livro muito legal, que é o vou até dizer o nome da autora aqui, da Lúcia Rabeira de Castro, que ela vai falar isso, né? Assim, que é um livro bem interessante, tem até disponível para baixar em PDF. Desculpa, não estou fazendo propaganda, mas é uma referência para se pensar essas diferentes infâncias, sabe? E pensar as nossas infâncias, que isso que eu acho uma questão legal dos filmes, pensar a nossa infância a partir do nosso olhar, né? Então, o que as crianças têm a dizer? Quando Edmundo traz o relato dele do que foi ser criança no bairro Guarani Conquista, né? E esse padrinho que não bate bem da cabeça, porque é isso, o adulto, por não entender a criança, a gente fala que a criança não bate bem da cabeça, mas a gente não entende a criança, sabe? E para a gente entender a criança, a gente precisa ouvir. Então, algumas pessoas vão dizer, a criança não tem nada a dizer para a gente. E ela tem. Às vezes a gente pega um desenho da criança, e hoje isso sempre me preocupa, que a gente tem um negócio também de tudo rotular. Na escola, então, isso é muito forte. Se a criança é quieta, ela tem um problema. Se a criança é agitada, ela tem um problema. E tudo é problema psicológico. Então, assim, essa psicologização da criança também é terrível, sabe? Então, a gente precisa um movimento, assim, de tentar encontrar o meio termo. E aí, eu falo que depois dos 2 anos de pandemia, então, os 2 primeiros anos de pandemia, ficou mais do que necessário a gente ouvir as crianças. E ontem eu estava perguntando para minhas alunas, será que as escolas escutaram as crianças nesse retorno presencial? Mas dessa escuta mesmo, né? Nem a escuta de só querer saber o que aprendeu de português e matemática, mas a escuta das dores, das expectativas, das ansiedades, das perdas, porque assim, hoje a gente tem uma leva de crianças que estão órfãos em pouco espaço de tempo. O índice de violência aumentou bastante no contexto de pandemia, até porque a escola se fez ausente nesse contexto, a escola física, e a gente sabe que é na escola
que as crianças denunciam as suas mazelas domésticas, as professoras têm essa capacidade realmente de identificar, né? E as crianças ficaram, de certa forma, desprotegidas desse espaço. Esse espaço que também é fundamental na vida de muitas crianças, seja no processo alimentar, porque para muitas crianças a única refeição que elas têm é a refeição escolar, né? Seja dessa escuta que a escola possibilita, mesmo que precário, mas seja por meio de um desenho, seja realmente na fala, seja o comportamento, que as professoras é quem observam isso, e começa a identificar, dependendo da escola, tem essa sensibilidade de escuta. Então são várias coisas para você pensar. Os 4 filmes, eles trazem essa contribuição da gente pensar a nossa infância, né? A partir da gente. Essa necessidade de ouvir a infância a partir da gente, não precisar um terceiro vir dizer, é importante. Interessante ouvir Patrícia falar de amoras, né? De todo o conflito que é estabelecido. Mas, por exemplo, já me chamou muito mais a atenção da leveza que se estabelece entre essa geração, né? E também, quando é necessário também a gente estabelecer o contato das gerações, e que seja esse contato que possibilite diálogo, sabe? Assim, porque às vezes também está muito assim, os idosos estão ficando isolados, as crianças, adolescentes hoje não se interagem com ninguém, então assim, acha que idoso não é coisa de ultrapassada, não sei o quê, né? E isso é um papel dos adultos também, que quando eu falei neste instante que a afetividade, o amor, ele é uma construção social. E os adultos, ele tem um papel aí fundamental nisso, de mediar essa relação. Ah, é meu avô, minha avó, é o meu vizinho. É poder conhecer essas pessoas e visitar também. Acho que é uma coisa que se rompeu muito, essa visita aos idosos, né? E como eu tenho pais idosos, eu percebi muito isso, assim, estava recente com meus pais, e assim, a importância de levar a minha mãe para visitar os amigos, porque eles têm conversas que são deles e precisam disso, sabe? Assim como o estar com os idosos, os avós, que os netos consigam estabelecer isso, é estar mesmo com os idosos, é poder conversar, poder ouvir histórias, poder compreender isso, né? Assim, e ensinar coisas, porque é uma troca de experiência. Então, quando Edmundo fala aí da dificuldade dele com a tecnologia e tal, que vai aprendendo, e eu falo assim, porque nós somos colegas de inglês, e assim, é legal, a gente vai dando os toques, cada um vai dando... Então, é perceber que cada geração não tem o que aprender com outra geração. Então, se nessa questão desse mundo globalizado demais, dessa coisa imediatista, tem coisas para a gente fortalecer, né? Então, e mesmo no mundo virtual, né, a gente está aqui, podendo fazer esse diálogo mesmo online. Uma vez alguém falou assim, tem alguma coisa mágica aqui nesse negócio online que a gente consegue, né, e tal, e você vê que rola um sentimento. Eu falei, não, mas a magia somos nós, seres humanos. Nós que temos essa capacidade, inclusive, de estabelecer um vínculo afetivo de forma online. A máquina, o recurso, é um instrumento somente, né? Mas o vínculo que tem essa capacidade de amar, mesmo à distância, somos nós, seres humanos. Então, a magia é nossa. Eu acho que tem várias coisas aí para poder a gente pensar, realmente. Daria uma conversa muito mais longa, eu vou até parar por aqui. Sim, sobre, nós falamos aí sobre o abandono das crianças, eu já há muito tempo eu observo, todo mundo sabe que eu fui um frequentador da Quina de Machu por muitos anos, 30 e tantos anos frequentando lá a mesma cadeira. Eu sempre observando tudo que acontece em minha volta. Então eu via, por exemplo, muitos pais chegarem com os filhos, não que o ambiente não fosse permitido, claro, é um bar, mas tudo bem. Então, eles chegavam com os filhos, porque se achavam no direito, claro, de passar um fim de semana, de ter o direito de fazer sua farra, mas eles autorizavam, vamos supor, o atendente a dar o que o filho pedisse. Isso é abandono, é sair de baixo. Criar... Eu tive 4 filhos e tenho 6 netos. O tempo é que interessa. Não é dar nada, é você. É você para a pessoa. O que foi você naquele período que seu filho começou a aprender a andar? Onde você estava? Você estava ao lado dele. O que foi quando ele trouxe a tarefinha da escola? Você estava lá? Você desligou a TV quando ele quis falar com você? Ou você ignorou? Então, o abandono ele existe dentro dos próprios lares, às vezes. As pessoas falam, é muito difícil eu sempre cito isso, você pegar uma pessoa do zero, transformar numa pessoa de bem. Olha bem, a pessoa de bem, quando eu falo assim, pode encher
pode ser muito difícil até de definir, mas eu estou dizendo assim, pessoas bem, aquela pessoa que vive na sociedade, respeitando regras, convivendo bem, abandonando os preconceitos, e essa formação, ela, dentro de casa, é fundamental. É claro que muitos lares não têm a estrutura, essa estrutura para dar à criança. E aí essa criança vai para a escola e, como você estava dizendo, a tarefa do professor passa a ser, vai além da instrução. É um sacerdócio por causa desse problema que chega. Eu não tenho muita capacidade de me expressar pedagogicamente, ou sei lá, mas é o que eu penso e o que eu vi aqui por muito tempo. Então, havia, às vezes, os pais com o chão coberto de garrafa de cerveja, alguns, e a criança chegava para chamar para alguma coisa, mal vestido e com a sandália comida um pedaço. E ele estava gastando ali com outras pessoas, por ignorância, naturalmente, né? Por ignorância, por um bocado de coisa. Mas, então, todas essas crianças elas vão sofrendo isso de alguma forma, né? Elas vão sofrendo essa coisa. Poxa, o papai pode beber todas ali no bar e eu chego, e a gente não estava, aquela criança destratada, criança abandonada, mora num lar e é abandonada. Então, o tempo, ninguém tem tempo mais para nada, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Já surgiu as creches para ajudar, e tem muita gente que adora creche, né? Toma para lá e me entregue, perfeito. E todas as classes, né? Todas as classes, toma para lá que, ó, tá tendo uma festa ali, dá licença. E como as crianças têm sofrido. Então, o esforço é grande, tanto da escola quanto do lar, tem que haver um esforço grande. Esses frutos aí não se apodrecerem antes da hora, se é que vão apodrecer. É uma coisa interessante. A gente vê, ninguém quer mais ter tempo. Por exemplo, eu pergunto para alguns amigos, você tem visto fulano, seu parente e tal? Ah, não tenho tempo. Sério, não tem tempo. Eu frequento um bar há muitos anos e tenho um encontro de amigos, as amizades tudo acima de 40 anos de amizade. Continuamos nos encontrando toda sexta-feira. Não há nenhum compromisso que eu possa assumir, porque tem esse compromisso para poder conviver. Você vai beber para ficar. O problema é esse, o problema é se encontrar. Porque não basta estar no Zap, precisa se encontrar. Viver essa arte do encontro, né? Viver a arte de encontrar, de se dar bem, né? Acho que estou falando mais do que devo, porque, na verdade, é a prática, é a praxis que eu digo, é a praxis de ver, de ter passado por coisas. Aqui no meu bairro, eu contei um caso aqui, eu tenho um filho negro, adotado de coração, que ele não tem, ele conhece toda o passado dele, tudo dele. Conhece tudo. O pai mora no bairro, né, a mãe foi embora e tal. Ele ficou na creche até os 5 anos aí, porque a família dele colocou. Quando ele chegou aqui em casa, ele já chegou com muitas coisas que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que dar muito de mim aqui. Por quê? Ele até perguntou uma vez se ele podia tomar leite para ficar branco. Ele já vinha com alguma coisa que ele pode ter passado, né? Então, para você chegar, pegar esse indivíduo, colar com ele, porque não adianta. Você, uma pessoa que você precisa levantar, você tem que estar ao lado da pessoa para caminha, vai. E se você não apenas falar, olha, depois eu vou aí, ou dar um toque muito rápido para a pessoa, não é isso. Não. A pessoa não quer isso. Eu, como idoso, já acho que alguém pode querer conversar e ouvir as coisas que eu falo. Outros já não têm muita paciência. Meu papo está muito lá atrás, né? Mas, bom, eu vou me adaptando, porque a vida, já dizia Gibran, aquele escritor, não anda para trás na vida. Aí eu vou, mas com a minha dificuldade, e pedindo desculpas, porque é cada mancada que só. Mas vamos em frente. É isso, estou falando muito. Eu fiquei pensando nessa coisa das estruturas, né? As condições que são dadas, tipo, a partir da fala de Edmundo e também de Isabel, pensando nessa coisa do abandono, é necessário se ter um cuidado com a infância, mas muitas vezes as estruturas sociais, sabe, esse mundo capitalista, etc., etc., não nos
dá condições para isso. Então, o que me faz pensar que as infâncias são atravessadas, inclusive, pelas desigualdades sociais. Assim como qualquer estrutura social, a infância também é atravessada pelas desigualdades. Porque aí eu fico pensando na infância, por exemplo, na minha infância, em que muitas vezes eu não tive o meu pai do lado, porque ele precisava ir para as fazendas no interior do Mato Grosso para trabalhar, para trazer o sustento, e aí ele vinha um final de semana por mês. E me fazia muita falta, mas é o que a estrutura nos permite, sabe? Outra coisa que eu fico pensando é na infância do meu pai também, que muitas vezes não teve infância. Então, é uma pessoa, por exemplo, que desde os 12 anos de idade está fora de casa, saiu da casa dos pais para trabalhar nos interiores do Mato Grosso, no serviço braçal, é um homem preto, trabalhando no serviço braçal, para um monte de fazendeiro que acumula as riquezas do interior do estado do Mato Grosso, assim, acumula a riqueza do Centro-Oeste. Isso é uma questão também a se pensar. Eu acho que, por exemplo, é muito simbólico, tem um filme do Walter Salles que fala sobre isso, um curta, que eu não lembro o nome, mas o próprio Que Horas Ela Volta, da Ana Muni Laerte, também é sobre isso, assim, da empregada doméstica que vai cuidar da infância das crianças dos patrões, dos filhos dos patrões, mas que deixa a própria filha lá, sabe, não tem essa condição de acompanhar. E muitas das nossas infâncias é assim, é desse jeito, assim, porque é o que nos é colocado, sabe? Eu acho que é uma herança das desigualdades sociais mesmo. Enquanto tem gente que tem condições de permanecer ativamente ao lado dos filhos, ou inclusive pagar, né, para se ter quem cuide, etc., outros não têm. Não consegue ter. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, que Isabel trouxe, que Paulo Freire é muito, enfim, é o nosso patrono da educação. Acho que ele pensa a educação como ninguém e de uma forma muito prática, muito palpável, né? Que é colocada essa questão de que você precisa usar os próprios elementos da vivência da criança, mas para que isso aconteça, existe um espaço de desconforto em que o professor precisa sair do seu ambiente para ir até o ambiente dessa criança. Então, por exemplo, lidar com uma criança com deficiência. Ele precisa ir lá, entender quais são as especificidades desse espaço, sabe? Conhecer o universo dessa criança, inclusive conhecer as linguagens, as muitas linguagens que essa criança traz, para só então conseguir entender qual elemento do universo ele pode utilizar dentro do processo educativo, para depois se chegar aos elementos universais, né? Então, por exemplo, para você lidar com uma criança chavante, você precisa entender os mitos da criança chavante, os bichos, porque, por exemplo, os bichos que faz parte do universo de um não indígena não são os mesmos que fazem parte do universo de um indígena. Então, entender até isso, sabe? Até isso é importante dentro do processo educativo. Então, para você usar os elementos que fazem parte da vivência, é importante você usar os elementos que fazem parte da vivência, dessa vida prática do sujeito, para que ele se compreenda enquanto sujeito, né? Mas, para isso, você também precisa chegar nesse ambiente e sabe, quase ser um antropólogo, né? Enfim, isso é muito importante. Então, minha vez. Então, Isabel, já que você falou de Amoras, então eu vou ter que falar por dentro do filme, né? Porque foi uma impressão que você teve em relação ao não abandono da criança. Então, assim, eu queria iniciar a minha fala aqui em relação a essa questão estrutural, que realmente, claro que existe, né? Essa é uma questão estrutural importante aí na construção patriarcal, mas eu vou tentar, aliás, fazer você mudar sua percepção pelos indícios do roteiro, mas não na minha fala, e nem do que eu disse no início, né? Mas pela questão da discussão do filme em si. Então, a gente não tinha pretensão de um filme de 48 minutos, por exemplo, atravessar as questões, intimidades e sentimentos da mãe de Robertinho. Essa não foi a principal questão para a gente. Então, a construção da nossa narrativa cinematográfica, do abandono, que eu falo do abandono, estamos falando do universo específico a qual a realidade foi construída, que é o ponto de vista da criança. Então, é o ponto de vista de Robertinho. Uma coisa que a gente não pode deixar de perceber no filme é que a construção ela se apresenta de que forma Robertinho é tratado pela mãe, por exemplo. Aí chegamos à questão de que ela vai viajar, não tinha onde deixar, ok, e leva até a casa da avó. Só que a gente mostra, né, a partir dos indícios, né, de direção de arte, os indícios das próprias falas,
que essa casa da avó não está preparada para receber aquela criança. Por que ela não está preparada? A gente deixa bem evidente que a avó ela tem questões patológicas importantes, ela mora isolada, ela mora só, ela tem síndrome de pânico, ela ela tem uma vertigem enquanto a filha ainda está lá, ela não tem um quarto para a criança, ela não tem nem condições, ela não tem nem comida dentro da casa. A gente também traz à tona essa questão de como essa filha olha essa mãe, que também está lá desassistida. E o abandono que a gente fala, que a gente quer mostrar exatamente dessa situação totalmente complexa, né, de questões psicológicas, patológicas, onde no próprio diálogo entre a avó e o neto, ele pergunta: vó, por que minha mãe não gosta de mim? Vó, né, por que minha mãe me empurrou? Vó, por que minha mãe não quis me levar? As falas dele, na verdade, são questionamentos. A gente não está querendo construir... amaldiçoar a mulher que deixa seu filho com a avó, mas a gente quer mostrar uma situação que foi uma construção da narrativa cinematográfica. Assim, a gente quis construir essa possibilidade desse reencontro, né, de um neto que, na verdade, nunca viu a avó. Ainda tem esse detalhe. A mãe leva o filho para a avó que ele nem conhece. E, aparentemente, ele está correndo perigo, né? No primeiro momento, essa é a impressão. É um perigo, ele está ali de alguma forma sendo descuidado, né? O menino ele tem problemas de asma, está entrando dentro de um quarto completamente empoeirado, não preparado, cheio de sacola, cheio de caixa, né? Numa situação realmente extremamente assim complexa, sabe? Então, assim, no nosso filme a gente realmente não atravessa essas questões patriarcais, estruturais, do feminino nesse sentido, né? Essa, na verdade, nem é uma questão do filme. A questão do filme e do abandono que a gente fala é a questão de como ele foi parar lá mesmo e de como isso aconteceu dentro dessa discussão e da pretensão do que a gente queria narrar, né, nesse primeiro momento. Assim. Eu também penso como Edmundo, existem vários abandonos que vão para além dessa normativa, né, dessas obrigações do lei, do mandato, da vida, das questões básicas de prover as necessidades de vida e da saúde. Ela vai para além disso, né? Não sei. Eu sei que existem questões bastante complexas nessas falas, né? Nesses modos de ser, de viver e de conviver, mas são caras para a gente, né? Porque, claro, todo mundo já passou por alguma situação, né? Que demandou um olhar mais próximo. Realmente, quando a gente realizou o filme, pelo menos a nossa pretensão inicial foi mostrar esse abandono, sim, que foi um abandono. Mas, narrativamente, eu acho que a construção e o roteiro explica. E a imagem explica também. Eu entendo essa perspectiva aí que você trouxe. Aí, mas na minha fala, foi mais ou menos da gente pensar essa construção desse amor materno, entendeu? Histórico. Mas acho que, realmente, no filme fica claro isso, né? Assim, e até porque também há uma relação mesmo também de abandono com essa mãe. Ali é uma coisa de uma relação conflituosa, né, que envolve o grupo todo familiar também. Na fala de Daniel, quando ele traz, né, essas questões também dessas dificuldades realmente do sistema capitalista, principalmente classe trabalhadora, né, precisa se ausentar da criação dos filhos em vários momentos, e aí tem uma questão muito séria nisso, que são as crianças, né, dita maiores, né, os filhos mais velhos, que acabam assumindo a responsabilidade de criação dos filhos mais novos. Então, desde pequeno, você vê várias crianças com a responsabilidade de adulto. Eu estou falando por experiência própria também, ter tido essa vivência, como isso deixa marcas mesmo na vida da gente. Eu costumo dizer assim, de você ser mãe, você ter filhos na sua infância, e ter os filhos que você não gerou, né? Então, tem um pouco disso. É uma estrutura que empurra assim, as famílias, classe trabalhadora, principalmente para esse movimento, onde a criação dos filhos é compartilhada com os outros filhos. Uma marca muito séria mesmo da nossa sociedade. Que é diferente dos outros elementos, quando Edmundo traz aí desse abandono até, né, das diferentes classes, aí a gente vê também nas outras perspectivas de realmente, assim, de não estar presente na educação dos filhos, e tem essa marca também de jogar para a escola muita responsabilidade que é da família. Tem contato com instituições de educação infantil, é muito comum, às vezes os pais chegam, mães e tal,
Ah, pode bater. Primeiro que você não deve nem mandar bater na criança, né? Mas, assim, coisas que no processo educativo básico tem que ser no âmbito doméstico, quer que as professoras deem conta, né? E que não é papel da escola fazer isso. Então, é papel da família. Eu falo assim, essas questões religiosas, religião mesmo, você aprende com a família. Cada família define a sua, por isso que eu falo também, escola não é o espaço para você estar ensinando princípios de uma religião X, Y, Z, sabe? Então, você tem que respeitar as diferenças religiosas, e aí onde as crianças, principalmente crianças negras, ou crianças que não necessariamente são negras, mas que seguem outras religiões, né? Religiões que não sejam a religião católica, ou que não seja cristãs aí, elas sofrem muito mais com isso, né? Porque os rituais que se tem de oração, no momento de receber, em todos os momentos, são rituais que não contemplam as religiões que estão fora disso, do que se considera realmente como as melhores religiões, né? E aí é uma coisa que a escola tem que pensar, e uma das coisas que eu acho mais difíceis também de se trabalhar no espaço escolar é de conscientizar isso, assim, escola não é espaço da religião, né? A religião você aprende em casa, você vai seguir o que seus pais querem que você siga e tal, pelo menos na fase de infância. Depois da adolescência, cada um vai, a tendência é caçar seu rumo, né? Ou se mantém, ou procura outro canal, e que são formas que, às vezes, que a escola também não dá conta, que são formas de violência, né? Então, você constitui violências com essas crianças, com essas infâncias, né? E aí é uma coisa também para se pensar dentro desses diversos papéis que são atribuídos, o que a escola acaba realizando, né? Caminhando para fechar minha fala, só para lembrar, e aí a marca do brincar, né? De novo, eu quero tocar nisso, porque eu acho que mesmo com todos os outros temas, né, polêmicos também, sociais, questões sociais que os filmes abordam, acho que o brincar também é uma marca muito presente, mesmo no Kaique, sim, porque quando está na questão do atendimento dele, mas é a questão da música, a questão do pintar, e a questão daquela apresentação de dança com a mãe, então tem um movimento lúdico aí, que é outra coisa também para a gente lembrar, assim, que o brincar, né, ele vem também como uma forma de romper barreiras, como uma forma de se estabelecer vínculo. E é importante lembrar também que o brincar também é essa construção social, porque aí é outra coisa também que se perde. E eu sempre me incomodo quando eu vejo, às vezes, reproduzindo essa fala de que as crianças hoje em dia não brincam. Quem disse que as crianças não brincam? Ah, porque não brincam do que eu brincava na minha infância, mas assim, mas para as crianças, inclusive, brincarem com as nossas brincadeiras de infância, alguém precisa ensinar. Porque a gente tem uma ilusão de achar que as crianças já nascem brincando, né? Já sabem a coisa assim, tá? Porque é da infância. Não, gente, mas ela vai aprender a brincar se alguém ensina ela a brincar, né? Então, assim, eu já tive muitos movimentos, assim, de estar com crianças e vão brincar de atira o pão no gato, sabe? Assim, pegar um clássico aí de brincadeira, e as crianças não saberem, e não sabem mesmo. Por que elas não sabem? Porque nenhum adulto ensinou a ela, ou nenhuma criança mais velha, porque esse rompimento também das convivências de gerações é ruim. As escolas, e eu estou falando da escola de educação infantil também, tem um movimento muito grande de não permitir que as crianças maiores brinquem com as crianças menores no momento do recreio, porque vai cair, porque vai bater. Não existe isso. As crianças maiores, elas conseguem perceber que as crianças menores precisam de outra atenção. E eu sempre falo isso, que o código, inclusive, diz assim, é uma relação de cuidado quando existe o café com leite. Quem nunca foi café com leite na vida? Café com leite é o maior símbolo de proteção que se tem com a criança. Então, se combinam regras, mas os mais velhos já sabem, fulano é café com leite. Porque já tem essa noção que o café com leite, ele não dá conta de fazer o que os maiores fazem. A brincadeira nas regras que foram estabelecidas é até aqui, porque se a gente vê, a gente faz de conta que não viu, e a gente vai correr atrás do maior. Então, assim, deixa ela ficar escondida mais tempo. Então, brincar de esconder, é isso. Né? Porque sabe que uma criança menor, por exemplo, ela vai estar aqui embaixo de uma mesa e acha que ninguém vai ver, né? E os maiores percebem isso. Então, essa convivência, né, ela precisa acontecer. Os adultos precisam também ensinar as brincadeiras para as crianças. Então, não é essa coisa aí onde você vê, brincam hoje? Brincam. Estão só no celular. É a forma de brincar que foi apresentada para elas. É o celular, né? Infelizmente, assim. Então, e achar que basta o mundo tecnológico. Mas dentro desse acesso tecnológico, do que as crianças realmente brincam, né? E aí pensar esse brincar, e de novo, essa coisa de que a gente precisa ouvir as crianças, né?
Tem um exemplo, assim, só para fechar, dessa necessidade de ouvir as crianças, que é um relato até que eu vi de uma aluna, de um menino que na escola ele só pintava todos os desenhos dele, ele só usava 2 cores para pintar, só as 2 cores, e aí pronto, aí foi aquela polêmica. Na escola esse menino tem problema, aí chama pais para conversar, leva para a direção da escola, leva para a psicóloga, eu até brinco assim, pode até falar com o Papa, até que lá, depois de tanta coisa, resolveram perguntar para a criança por quê, e aí eu acho que ela pintava de preto e de marrom, era uma coisa assim, aí por que ela só pintava os desenhos daquela cor? Aí ela falou, professora, eu só tenho esses 2 lápis comigo. Ou seja, a coisa era muito mais simples de entender e resolver se tivesse conversado com a criança primeiro do que ter feito toda a polêmica que foi feita, né? Reunião com família, com psicólogo, com não sei o quê. E bastava perguntar para a criança, que ela ia dizer o porquê que ela estava pintando daquela cor. Realmente, se você só tem 2 lápis de cores, você vai usar os 2 lápis de cores que você tem, entendeu? Então é isso. E acho que a gente já está caminhando para o final, né? Mas vou passar e depois eu acho que a gente volta para esses encerramentos aí finais. Eu fiquei pensando só essa coisa de que o brincar, esse lugar do encantamento e do lúdico também está muito vinculado às linguagens artísticas, assim, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, no Sonho Zezinho, em que eu também já fui Zezinho em algum determinado momento da vida, assim. Na verdade, eu sempre fui Zezinho enquanto criança. Não para cinema, porque cinema para mim era um lugar inacessível, era um lugar distante que eu não conhecia. Aí, novamente, as desigualdades sociais. Cinema também é espaço de privilégios, mas em outras linguagens, assim. Eu acho que toda criança tem esse desenvolvimento para os lugares lúdicos e normalmente são para, sabe, sei lá, eu vejo minha sobrinha hoje com 8 anos de idade e ela fingindo ser outra pessoa, atriz, sabe, atriz. Esse lugar da imitação e está muito vinculado a um espaço lúdico que depois a gente ressignifica por meio das artes, sabe? Eu acho que e profissionaliza por meio das artes. Eu acho que isso é muito muito bonito. Eu queria agradecer já, assim, já para encerrar minha participação, por essa conversa, tá uma delícia, assim, dá vontade de seguir conversando e conversando, enfim. Mas queria agradecer muito pela essa troca, acho que foi muito rica. É isso, me mantenho aqui à disposição, enfim. A gente precisa ter e criar mais espaços como esse de conversar sobre infâncias e sobre cinema. É isso, obrigado. Bom, também agradeço, né, a participação aqui, o convite. Foi uma tarde super agradável, né? Consegui unir 2 coisas que eu amo, que eu sou cinéfila também, adoro. E prazer enorme estar com vocês. E realmente concordo com o Daniel, acho que poder ter outros momentos também como esse, super vale a pena, tá? É isso. Obrigada mesmo. Um abraço para vocês. Me despedir também, agradecer imensamente aí a presença, foi muito boa a discussão, essa coisa do brincar, né, eu fico pensando assim, essa coisa do brincar e as brincadeiras de fazer cinema, né, as brincadeiras de pensar as coisas e de como isso faz a nossa vida ficar bem mais leve, assim, brincando. Então, que a nossa vida seja uma brincadeira, né, seja de brincadeira também. Agradecer aí a presença de Isabel, de Daniel, de Edmundo, foi massa. Espero ter outras oportunidades da gente conversar mais sobre cinemas, mais sobre... Eu não conheço alguns desses filmes, né? Gostaria de poder assistir. Acho que agora eu vou ter a oportunidade, né, na TV UESB, para poder falar mesmo da produção, né, para poder falar dessas coisas assim que atravessam o cinema e de que forma a gente mostra essas coisas aí para o mundo. Obrigada, valeu. Quero agradecer também, de coração. Foi muito bom conversar com vocês todos. E vamos continuar brincando, sabe por quê? Quando a criança brinca, mesmo passando o que passa, que nós passamos, sem nenhum heroísmo, fatalmente vai ser feliz amanhã. Não tem jeito. Brincou muito na infância, vai ser uma pessoa desgrudada de um bocado de coisa. Vai dar. Então vamos continuar brincando, até porque a gente ainda é criança. Eu tenho planos que passa dos 150 anos. Como é que isso vai ser, né? pelo número de sonhos, né? E de coisa escrita que tem aí para virar cinema, eu não sei, meu Deus. Se eu não fizer aqui, farei lá no alto. E depois eu mando lá de cima para vocês. Muito obrigado, foi muito bom esse papo, esse bate-papo sobre o que eu insisto,
sobre essa paixão febril que alimenta nossos sonhos, que é o cinema, né? É isso aí. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Edmundo sempre um poeta, né? E eu nunca vejo ele como. Ele fala, eu sou idoso, não é idoso, velho. Tipo, é um menino ainda, uma criança É, menino. poeta, né? Profundo. Mas obrigado, gente. Ya 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 ya